E o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, foi sorteado relator de um recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que tornou Bolsonaro inelegível por 8 anos. Vamos voltar a Brasília com Theo Cury. Oi, Theo, bem-vindo de novo. Theo, é engraçado, né? Porque a gente fica em torno dessa informação. Será que era uma informação para gerar polêmica? Porque Zanin teria que se declarar impedido por ter sido advogado de Lula, e aí Lula um adversário político de Bolsonaro, ou não? Não é uma questão a se colocar nesse caso, ele está totalmente isento. Fica dando nó na nossa cabeça de por que chama a atenção Zanin ser o relator de um recurso de Bolsonaro. Raquel, essas notícias, quando um ministro é sorteado relator, é um sorteio, para quem acompanha a gente, esse sorteio é feito de maneira automática pelo sistema do Supremo Tribunal Federal. Sempre que um ministro é sorteado relator de algum assunto importante que a gente acompanha, de algum impacto, seja político, seja algum impacto econômico, os jornalistas costumam dar essa informação a depender, obviamente, por conta de quem é o personagem central. Nesse caso, chama a atenção, obviamente, porque Cristiano Zanin foi indicado ao Supremo Tribunal Federal pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Cristiano Zanin foi advogado durante anos de Lula, ainda ex-presidente da República, logo após deixar a presidência, em meio às investigações da Operação Lava Jato, investigações que inclusive levaram à condenação dele, à prisão dele na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Mas, normalmente, e aí esse tom de curiosidade, de indagação com relação a quem é o relator de um caso, seria também interessante caso fosse um ministro indicado pelo presidente, à época presidente Jair Bolsonaro. Se caísse, por exemplo, com André Mendonça, se caísse, por exemplo, com Nunes Marques. Fato é que caiu com Cristiano Zanin e pode, obviamente, haver algum tipo de questionamento por aliados de Jair Bolsonaro ou mesmo da defesa do ex-presidente da República, que tenta, nessa estratégia, reverter a condenação que foi imposta a ele pelo Tribunal Superior Eleitoral. Lembrando que ele foi condenado 2 vezes pelo Tribunal Superior Eleitoral ao longo de 2023, uma vez no primeiro semestre, outra vez no segundo semestre, a pena de inelegibilidade, ou seja, ficar 8 anos sem poder disputar as eleições. Qualquer tipo de cargo público ele não poderia disputar por meio das eleições. Condenado, neste caso específico, por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação por conta da reunião que ele fez com embaixadores no Palácio da Alvorada, ainda em 2022. Aquele período pré-eleitoral, ele convocou embaixadores de dezenas de países para a residência oficial da Presidência da República, fez uma apresentação com mentiras sobre o processo de votação brasileiro, sobre o sistema eletrônico de votação, acusando uma suposta fraude que nunca foi comprovada, pelo contrário, sempre desmentida desde 1996, quando esse sistema foi adotado para as eleições municipais daquele ano. Isso teve consequências práticas para ele, judicialmente e politicamente. E é politicamente que ele tenta, na justiça, judicialmente, reverter essa situação dele. Foi condenado 2 vezes, pela reunião com os embaixadores e logo na sequência também pelo Tribunal Superior Eleitoral, com uma maioria lá no plenário do TSE, pelo desfile do desfile do 8 de janeiro, não, pelo desfile do 7 de setembro, também de 2022, por politizar o ato e usar aquilo como um palanque na busca pela reeleição que ele acabou não conseguindo. Fato é que a defesa de Jair Bolsonaro acionou o próprio Tribunal Superior Eleitoral naquele primeiro rito recursal, ou seja, naquela primeira etapa, naquela primeira possibilidade que ele tinha na manga e que a Justiça concede a qualquer pessoa de acionar, provocar o Tribunal Superior Eleitoral buscando essa reversão. O ministro Alexandre de Moraes, que é presidente do TSE, recusou enviar isso ao Supremo Tribunal Federal e a próxima etapa era acionar o Supremo. Cai nas mãos de Cristiano Zanin. A tendência é a de que seja rejeitado esse recurso e que seja mantida a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. O Supremo
tem esse histórico. Tem esse histórico de decisões, principalmente referendando, validando as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, que também é composto por 3 ministros do Supremo, é sempre importante lembrar.